Fala pessoal, tudo bem? Se você quer diversificar os seus investimentos em fundos imobiliários, o XP Selection pode ser uma opção para você, né? Um FOF, um fundo de investimento que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Se você aprova aí a gestão da XP, vamos dar uma olhada nesse relatório. XP SF11 é o ticker na bolsa, está o relatório mais atualizado. Aqui eu já te informo que ele pagou 0,07 centavos por cota, tá? Calma, isso aqui não é uma miséria, tá? Porque ele é um fundo de base 10, então não se assuste com esse apenas 7 centavos por cota, tanto é que dá um yield anualizado de 11,6%, isto é, né? Se você pegar o valor que ele distribuiu sobre a cotação que ele fechou aqui. Esse relatório a gente já vai ver em relação ao valor patrimonial, né? Que ele já nos mostra aqui que estava sendo negociado a um desconto, né? A apenas 0,91, né? Aproximadamente ali do seu valor patrimonial, né? Então um desconto ali aproximado, tá? De 8,3% ali, tá? A gente vai ver também essa questão do desconto, né, em FOFs, que tem um quê a mais. Quem é inscrito no canal já está careca de saber isso, tá? O fundo está com mais de 62 mil cotistas, né? Importante, um patrimônio líquido de mais de 360 milhões de reais, tá certo? Então, dando continuidade aqui a algumas informações mais gerais, né? Você vê que o valor patrimonial estava 8,33, valor da cota de mercado 7,64, o que dá esse desconto aqui, né, que a gente acabou de ver, tá? Sobre taxa de administração, 1%, né, sendo no mínimo 25K, para poder, né, a máquina ali funcionar, tá? E taxa de performance, 20 sobre o que excedeu. E fixo é o benchmark do setor, nada mais justo, né, do que o benchmark ser o IFIX de fato, tá? Então, passando aqui para o resultado, né, o fundo ele distribuiu o equivalente ali a 79,3% do resultado acumulado ainda, né, nesse semestre. Então, isso significa que ele ainda está fazendo ali um pouco de reserva, né, já que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir até 95% do seu resultado caixa no semestre, tá certo? Então, se ele distribui 79%, a gente tem ali, né, aproximadamente ali 15,7% ali para ser distribuído ainda, né, que ele pode distribuir até dezembro de 2024, tá? Então, dando uma olhada no resultado aqui, né, em julho, a maioria veio dos rendimentos de fundo imobiliário, como era de se esperar, teve um pouco, sim, de ganho de capital, tá? E rendimentos de CRI, né? Então, a gente vai ver a carteira dele, tá? Mas a gente vê que já pelo resultado que, além dos fundos imobiliários, né, que é o seu core business, ele também tem uma pequena parcela em CRI, tá? Então, resultado médio ali por cota de 0,88, distribuiu menos, né, 0,070, né, o que dá ali os 7 centavos por cota, né? Então ele acumulou aí uma reserva esse mês, tá? Então veja aqui, né, até uma certa discrepância aqui no resultado, né, positiva, uma discrepância positiva nesse caso. Aqui a decomposição do que a gente acabou de ver, né, entre os rendimentos de renda fixa, o ganho de capital, tá? E o ganho com os rendimentos mesmo dos fundos imobiliários. Provavelmente teve algum fundo imobiliário na carteira dele, tá? Que pagou ali um pouco a mais, pode ser decorrente de uma venda de algum ativo, enfim, ou de uma reserva que o gestor resolveu distribuir, que explicou esse resultado um pouco maior aqui na distribuição, né, recorrente dos fundos imobiliários, né? Você vê, por exemplo, que em junho foi 0,067 e aqui o impacto foi de 0,090, né? Um impacto bem alto, né? É bom a gente não assumir que isso vai se repetir, tá? Então, chegando aqui talvez uma das grandes partes importantes, que é o desconto, né, sobre o valor patrimonial, e nos FOFs, né, eu falei que tinha um quê a mais ali, e é justamente isso, né? Hoje você tem ali 10% de desconto, tá? Isso aqui é um fato, você está vendo na tela aí, então de 7,57 para 8,33, e depois, possivelmente, mais 12,8, né? O que vai dar ali, se a gente multiplicar, 24,1%, né? Até aumentou em relação ao mês anterior, isso se a cota chegar a 9,40, né? E qual é a assunção aqui? A assunção é que todos os ativos que estão na carteira hoje do XP Selection, que eles sejam marcados a mercado, né? Que todos eles passem a negociar ao seu valor patrimonial. Aí você teria, né, realmente esse duplo ganho, por isso que é chamado também de duplo
desconto, tá certo? Então, que a gente já viu, né? O resultado aqui do pregão, 7 centavos por cota, beleza? 90,88 ali sobre o valor da cota patrimonial. Aqui ele levou em consideração o dia 31/7 de 2024, né? Aqui a discrepância que a gente já viu. E aqui a gente chega, né, já no portfólio do fundo. Vamos começar a dar uma olhada, né? Você vê que a maior parte está em fundos imobiliários de CRI, tá? No 37%, seguido por logístico, escritório, shopping, desenvolvimento, renda urbana, híbrido e multifamily, tá certo? Então, aqui o gestor, inclusive, abre, tá, de modo muito transparente aqui, as alocações no mês, né, quanto que ele comprou e o que ele comprou e as respectivas vendas, né? Então você vê aqui na parte de compras, né, ele comprou ali o MXRF, o KNCR, provavelmente em ofertas aqui, né, já que o ticker está modificado, e no mercado ali, né, VISC11, BTCI e PVBI. Não sei se você tem algum deles aí na sua carteira. Eu, desses daqui, tenho o VISC e o BTCI da parte da compra e da parte da venda, né? Você vê que ele comprou e vendeu o próprio VISC, provavelmente fez um trade ali mais de curto prazo, vendeu o BTCI também, né? TEP11 eu também tenho, XPCI eu também tenho, inclusive foi um dos últimos vídeos aqui que a gente gravou no canal, vou deixar na descrição aqui para você, assim que acabar esse vídeo, já ir para o XPCI e já ficar por dentro. E vendeu também o HGRU, né, o Fundo Imobiliário de Renda Urbana aí. Então aqui a gente chega na carteira do gestor, né? Então aqui você tem esse acesso, né, privilegiado e público aqui, né? E o gestor abre, né, a carteira com as principais posições, né? A principal posição é o CPTS e o Tegar, ambas com 6%, tá? Eu marquei aqui em amarelo os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, então teria ali, né, para mim, se eu quisesse diversificar, não faria tanto sentido comprar o XP Selection, mas se você não tiver, talvez faça para você, né? Então, a gente tem em comum ali o XPML, o RBRR, BTLG, XPLG, XPCI, RBRP, VILG11, enfim, tá aí todos. Claro que isso aqui, a posição ela vai variar, né? Não tem exatamente a mesma posição, mas aí você, né, dá um pause aí, dá um print e analisa o XP Selection em comparação com a sua carteira e deixa nos comentários aí também qual que você tem, qual que você não tem aí desses fundos imobiliários que a gente está vendo, tá? Então, como eu falei, né, que ele tinha ainda uma parcela pequena em CRI, que a gente viu lá em cima no resultado, ele tem 1,1 do PL, né, um CRI da Elbor, CDI mais 2,60, tá? Elbor é uma construtora aí, principalmente em São Paulo, tá certo? E, além disso aqui, para a gente fechar, esse relatório traz algo muito bacana, que seria a visão da casa, a visão setorial de cada setor ali do mercado de fundo imobiliário. Vamos resumidamente aqui. Para ele, os fundos de CRI estão num ciclo positivo, tá? Devido ao possível ciclo de aperto monetário do Banco Central, né? As estimativas para a Selic estão subindo, né? Apesar dos juros no mundo, né? Principalmente do Fed, todo mundo está falando que vai já cair talvez na próxima reunião, mas enfim, aqui no Brasil o discurso, né? O mercado tem cobrado ali uma alta, né? O relatório Focus tem previsto uma certa alta e também, né, umas condições altistas na inflação. A gente teve, né, a informação também de que vai ser bandeira vermelha na luz, então aqueles fundos de CRI vão ganhar porque a inflação vai aumentar, que estão atrelados ao IPCA, né, e os fundos de CRI que estão em CDI talvez vão ganhar porque a Selic, né, vai aumentar, então eles estão positivo para o CRI, tá? Em termos de galpão logístico, tá? Eles colocam o destaque aqui como São Paulo realmente tem se destacado ali, reduziu a vacância, né, de 11,8% para 10%, tá, no mesmo período. Como ponto de atenção, né, as pré-locações dos novos que estão sendo entregues está em um patamar inferior, né, na comparação bianual aí de 2020 para 2022, tá certo? Então, seguindo aqui, né, acreditando que os FIIs com portfólio mais qualificado, mais perto dos grandes centros, tem ali uma posição privilegiada, tá certo? Em relação aos shopping center, né, o setor de shopping, onde a gente tem XPML, né, o MOL 11, o HSML, né, o HS Malls, enfim, dentre outros aí da indústria, as vendas estão estáveis, tá?
porém nível de ocupação médio acima de 95%, elevação de visitante, inadimplência atingiu 4%, então resultado ali estável, porém alguns drivers positivos macro, né, que a gente viu, inclusive hoje saiu o resultado do PIB superior, tá, à estimativa. Você tem um mercado de trabalho aquecido, né, com aumento do rendimento real e um fiscal um pouco mais frouxo, né, que também estimula a demanda, tá certo? E para a gente fechar, né, aqui é o fechamento mesmo, tá? Os fundos de escritório, né, que estão altamente descontados. Então, segundo a Sila, o segundo trimestre de 2024 apresentou absorção líquida positiva em todas as cidades, tá? Sendo destaque ainda em São Paulo. Então, é aquela velha história ainda, um fundo que apresenta possíveis ganhos de capital, né, são preços aí que estão sendo abaixo até do custo de reposição, né? Quanto que gastaria para construir um imóvel novo naquele lugar, tá certo? E também, né, a gente tem visto, né, transações aí do mercado privado, né, fora do mercado financeiro, que estão com valor, né, já bem maior do que está refletido no mercado financeiro. Porém, todavia, entretanto, né, eu falei lá em cima dos CRIs que a gente está com uma perspectiva de aumento da Selic, de aumento dos juros. Claro que também o juro longo também influencia, né, mas não vou entrar nesse mérito aqui agora. Então, se aumentar os juros, provavelmente essa possível alta, esse possível gap entre o valor patrimonial e o valor de mercado do segmento de escritório vai, mais uma vez, né, ser postergada, tá certo? Então, tá aqui, foi a visão do XP Selection, né, o XP SF11 para os diversos segmentos do mercado imobiliário. Espero que você tenha gostado do vídeo, que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, e se foi, deixa um like aí, dá uma moral, tá? Se não foi também, dá uma moral do mesmo jeito, deixa um like aí, não vai custar nada, valeu? Grande abraço!